Saudações investidores! Hoje o vídeo é sobre o CAFOF, fundo imobiliário que compra outras cotas de fundo imobiliário da gestora Quineia. Esse fundo imobiliário ele faz parte da nossa carteira pública aqui do canal, ele corresponde a 15% da nossa carteira de fundos imobiliários. E para você que quer aprender a investir em todos esses segmentos de ativos aqui, recomendo fortemente que você acompanhe a nossa série da carteira pública aqui. Afinal, nós sempre vamos atualizando nossas posições, por que comprar uma ação, por que vender uma ação, tá valendo a pena, não tá valendo a pena, de todos esses segmentos aqui. Agora, sem muito mais enrolação, vamos dar uma analisada no relatório gerencial do mês de outubro do CAFOF e entender o porquê que ele tá com uma oportunidade tremenda. Se os fundos imobiliários estão baratos e estão nos dando uma ótima oportunidade, vamos entender o porquê o CAFOF está nos dando uma oportunidade 2 vezes maior. Inicialmente, vamos ver o seguinte, a cota patrimonial, no caso, o que vale de fato o patrimônio do CAFOF, teve uma queda de 2,71%. Anotem isso, beleza? Ou seja, a cota patrimonial do CAFOF variou de R$ 90,79 para R$ 87,58 no final de outubro. Beleza. Porém, o patrimonial não é o que a gente paga, né? Porque a gente paga o valor de mercado, que é as oscilações de mercado. E a cota de mercado do CAFOF teve uma queda de 9,47% em outubro. Ou seja, olha a discrepância do que teve de desvalorização o patrimonial para o que desvalorizou o valor de mercado, o valor de mercado do fundo. Ou seja, ele já traz o dado pronto aqui, ó. Com isso, o valor de mercado atual está com um desconto de 12,88%. Gravem isso. E aqui a Quineia, de maneira inteligente, ela vai trazer 3 atrativos para se investir no fundo atualmente. Primeiro ponto, né, ela traz o que o dividend yield pelo valor atual do fundo, ele está em 11,80% ao ano, dividend yield alto para o segmento e alto em geral para os fundos imobiliários. Aqui ele traz o segundo ponto também, que o rendimento do CAFOF tem constantemente aumentado desde 2018. Ele traz um gráfico comprovando o que ele disse. Teve algumas oscilações no meio do caminho, porém, em geral, só subindo. O terceiro ponto, que é o mais importante, que é a conta que todos nós devíamos saber, que é justamente isso aqui, ó. O fundo ele negocia com um desconto de 12,88% em relação ao valor patrimonial, como já vimos ali em cima. E os ativos investidos também negociam com um desconto médio de 18,53%. Por quê? Porque os fundos imobiliários, como eu falei com vocês, eles em geral estão sofrendo, estão perdendo valor de mercado, né? Porque a Selic voltou a subir, o governo está fazendo cagada, déficit fiscal, blá blá blá, ou seja, o mercado está sofrendo. Isso aí gera oportunidade, porque os fundos imobiliários eles começam a operar com um deságio que começa a ficar interessante. Porém, o CAFOF ele também teve uma desvalorização no seu patrimonial, ou seja, quando somamos a desvalorização dos fundos imobiliários, do mercado dos fundos imobiliários, com a desvalorização do CAFOF, é meio que dobrado, o deságio ele é dobrado. Então, nesses momentos de mercado em que o mercado está sofrendo, em que os fundos estão sofrendo, vale muito a pena olharmos para os FOFs, porque temos geralmente esses deságios dobrados. E depois dele te mostrar como funciona essa conta, ele vai mostrar para você também o seu ganho potencial, né, que seria de 40,9% de valorização, caso todos os fundos imobiliários que o CAFOF investe e o próprio CAFOF voltarem ao valor patrimonial em um futuro em que o mercado estiver em melhores condições. E aqui, como eu comentei com vocês lá em cima, ele traz o motivo da desvalorização, né? A desvalorização do valor patrimonial do CAFOF e do IFIX resulta da continuidade do problema fiscal do governo, e aqui ele traz várias outras situações, mas eu queria que vocês gravassem isso aqui, o problema fiscal do governo brasileiro. Ou seja, voltando aqui, por isso, galera, eu recomendo que vocês, mais uma vez, acompanhem essa série aqui e aprendam a investir também em cripto e investimentos internacionais. Se você ficar só dependendo de Brasil, cara, você vai se arrepender. Indo mais adiante, ele nos mostra aqui a composição do rendimento dele, né? Podemos perceber que esse fundo apresenta 23 centavos de reserva acumulada e não distribuída. E aqui ele gerou, né, 70 centavos de receita com outros fundos imobiliários, com outros fundos imobiliários. Receita do caixa dele gerou 5 centavos, ou seja, os próprios 75 que ele pagou. Mas ele teve que pagar 8 centavos de despesa, como podemos ver aqui embaixo. E aí ele também teve receita com CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, de 5 centavos. Ganho de capital, lucro, né, de 2 centavos por cota. E basicamente é isso. Isso aí gerou o rendimento final para a gente de 75 centavos que recebemos no mês passado. Temos também aqui as informações contábeis, né, os recursos disponíveis para distribuição. No caso, ele mostra os resultados mensais das receitas dos fundos imobiliários. Basicamente o que vimos aqui em cima, só que aqui vimos em centavos, né? E aqui ele traz em valores reais. Quanto à liquidez,
1,97 milhões, quase 2 milhões de volume diário de negociação, ou seja, uma liquidez muito alta, bastante alta, tranquila a liquidez para você poder negociar esse fundo. E aqui podemos ver a alocação do fundo, né? O recorte geral da carteira desse fundo imobiliário por ativo. Podemos ver que 90% é em fundos imobiliários, aí ele tem um leve percentual aqui em CRI, LCI e o Caixa. Por estratégia, tática e imobiliária, e o Caixa mais LCI, né? Aqui ele explica o que seria essa alocação tática, que é uma estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno em curto e médio prazo, enquanto a estratégia imobiliária seria a estratégia de alocação em ativos com qualidade de imóveis e viés de longo prazo, basicamente. E aqui seria por categoria de fundos que ele investe. Shopping, podemos ver que 31,3% aqui são fundos de papel, 17% logística e o restante mais ameno, né? O percentual. Aqui ele traz as movimentações do mês, né? Esse fundo ele comprou 0,63% do PL de outros fundos de multiestratégia, 0,37% de escritório, 0,07% de híbrido, vendeu fundos do setor de shopping e comprou bastante fundos de CRI, ou seja, fundos de papel, totalizando uma compra de 2,11% do PL dele. E aqui podemos ver o recorte de ativos, né, de fundos imobiliários dentro do CAFOF, sendo esses aqui os componentes da carteira dele. E através dessa imagem aqui vocês podem entender de uma vez por todas o porquê os FOFs dão uma oportunidade absurda para a gente nesse momento de mercado, né? Basicamente, todos esses fundos aqui que ele comprou, eles já estão mais baratos, entendeu? Eles já estão mais baratos. Portanto, só de você, se fosse 1 para 1 o valor patrimonial para o valor de mercado desse FOF, você já estaria comprando descontado, entendeu? Um desconto nesses fundos aqui. Porém, como o CAFOF também está operando com desconto, ou seja, desconto em cima de desconto, que te dá uma oportunidade esmagadora de você ganhar dinheiro no mercado. Cara, e que fique claro, de onde vieram esses insights que você aprendeu nesse vídeo, tem muito mais. Então não perde a oportunidade, se inscreve, deixa o like e até uma próxima.